Agora falando de seleção brasileira, Diego, o que você acha dessa volta do Kaká? Pô, eu acho muito importante, jogador experiente, com 2 ou 3 Copas do Mundo, 2 Copas, né? 2002, 2006 e 2010, né? 2010. Então, 3 Copas do Mundo, jogador experiente, aonde está voltando, não está tendo muita oportunidade no Real Madrid. Então ele está tendo essa oportunidade com o Mano Menezes para dar uma testada, entra naquela linha que a gente estava conversando, de jogador disciplinado, jogador de grupo, um jogador que pode ajudar essa garotada da seleção. Eu acredito que ele está chegando aí para ajudar de uma forma assim bem positiva. Brasil que joga amanhã à tarde contra a equipe do Iraque, equipe essa que é dirigida pelo Zico, e tem aí um esquema bastante interessante, um esquema que eu gosto, um esquema bastante ofensivo, Diego, um esquema que mostra que tem Paulinho e Ramires como volante, e com 2 meias de armação, que é o Oscar e o Kaká, e na frente Hulk e Neymar. Este é o provável time do Mano, já que ele ainda não confirmou, mas fez um treinamento com essa equipe, e amanhã ele confirmará a equipe que irá enfrentar o Iraque horas antes do jogo. O que você acha, Diego, desse esquema tático montado aí um pouco diferente pelo Mano Menezes? Pô, eu gostei bastante. São jogadores de qualidade, ainda mais ali na frente, ali com o Hulk e o Neymar, e vindo de trás o Kaká e o Oscar, tem muita qualidade e muita velocidade. E os 2 volantes, além de serem marcadores, jogadores de qualidade, sabem jogar, e jogadores que chegam para fazer o gol, entendeu? Jogador, o Paulinho, por exemplo, de qualidade, chega em cruzamento de escanteio, chega com bola dominada, tanto ele como o Ramires. Então, gostei bastante e creio bastante que a seleção vai fazer um bom jogo, apesar do time do Iraque, né? Não tem muita qualidade, não vai ter muita base, mas você já tem uma noção boa dessa seleção, desse esquema aí. Torço para que dê certo, porque é um esquema que realmente faz com que o Brasil possa surpreender, né? Já que o Brasil, você disse bem, são 2 volantes que marcam forte, não é? Tem uma boa saída, uma boa qualidade de jogo, e do meio para frente é inquestionável, né, a qualidade tanto do Kaká como do Oscar, e o Hulk e o Neymar. Vamos ver até que ponto, na prática, jogar sem um jogador de área vai fazer com que o Brasil tenha um volume ofensivo bom dentro da partida, né? Não, até porque ele tem que manter essa base aí mesmo, que não vai mudar muita coisa. Não vai mudar, na minha opinião, não muda. Por exemplo, o que mudar pode mudar ali a questão do Kaká, a questão da adaptação, readaptação dele com seleção, e o Hulk ali na frente, entendeu? Mas assim, Neymar, Paulinho, Ramires, eu acredito que do jeito que eles estão jogando, a regularidade que eles mantêm, qualidade, eu acredito que vai ser mais ou menos essa base do meio para frente. Teremos aí uma improvisação, né? O Daniel Alves machucou no último jogo do Barcelona contra o Real Madrid. O Adriano, que é ambidestro, joga na lateral esquerda, será deslocado para a lateral direita. Nas demais posições, Thiago Silva na zaga pelo lado direito, Davi Luiz pelo lado esquerdo e o Marcelo. Goleiro, acho que provavelmente poderá ser o Jefferson, ainda não está definido isso. E aí está a seleção prontinha para essa partida contra o Iraque amanhã à tarde. Falei do meio, da questão do time está praticamente definido, e atrás também. Eu vejo que só a lateral direita que o Daniel Alves não vai poder jogar, tem o Adriano improvisado, eu acredito que pode ter algum problemazinho, porque ele sempre jogou lateral esquerda, mas por ser um jogador experiente, jogador que joga na Europa há muitos anos, não vai ter tanto problema não. Isso aí. Agora falando de campeonato brasileiro, né? Teremos aí, Diego, uma rodada importante, né? Para as equipes cariocas. O Botafogo, falando propriamente do Botafogo, que enfrenta o Santos jogando no Engenhão, né? O Botafogo que necessita dessa vitória para não perder ali o bloco das equipes que estão lutando aí para a Libertadores. O que você acha do Botafogo, Diego, nesse campeonato brasileiro? O que esse Botafogo pode fazer dentro do campeonato brasileiro? O Botafogo é um time assim, meio que joga uma partida boa, joga uma partida ruim. Ele não mantém uma regularidade, entendeu? E, por exemplo, o jogo de hoje contra o Santos é um jogo assim, o Santos vai ter um desfalque aí do Neymar, de alguns outros jogadores, Botafogo também. É um jogo meio que incógnita, pode dar Botafogo, pode dar Santos, eu não vou nem estar dando palpite por essa partida. Mas acredito que o Botafogo vai ficar mantendo isso na tabela aí, não vai passar muito disso.
Até para ele não ser um time muito regular, entendeu? Ele mantém esse nível de sobe, desce, ganha 2 partidas, perde uma, empata outra. Ele não consegue manter uma regularidade no campeonato. O Botafogo tem esse jogo importante aí, mas o Santos também, Diego, necessita dessa vitória. O jogo é hoje, às 19h30 no Engenhão, e o Santos, sem o Neymar, nós sabemos que fica um time meio que pesado, né? Já que o Neymar faz muita falta e o Muricy não conseguiu um substituto à altura nem perto, né? Já que o Neymar tem desfalcado o Santos por várias situações da seleção e o Santos tem ressentido muito disso. Não, com certeza, o Neymar faz falta a qualquer time, ainda mais no clube que ele está, onde ele é um jogador principal há muitos anos já tem uns 4, 5 anos, então faz falta e vai fazer falta hoje pro Santos e os jogadores sentem falta dele. É um jogador que é diferencial. Isso pode estar ajudando o Botafogo, que dá um pouco mais de confiança ao Botafogo devido ao fato dele não estar presente. E agora, Diego, falando do Vasco, o Vasco que tem uma partida importante hoje com o São Paulo, eu acredito que é um jogo de 6 pontos mesmo na realidade. O Vasco, se vencer, vai se firmando cada vez mais na briga para a Libertadores, mas se o São Paulo vencer essa partida, o São Paulo encosta, e aí eu acredito, isso é uma opinião minha, já disse isso anteriormente, que se o Vasco vencer, se o São Paulo vencer o Vasco, o São Paulo tem tudo para tirar essa vaga do Vasco, porque eu acho que hoje o São Paulo vive um momento melhor que o Vasco, vem mantendo uma média muito boa, e para mim tem um plantel melhor que o Vasco da Gama nesse momento. Hoje vai ser um jogo, vai ter um jogo bom, São Paulo e Vasco em São Januário. Mas eu acredito no Vasco. Eu acho que o Vasco tem uma equipe muito boa, tem jogadores experientes lá. O Juninho Pernambucano, o Felipe e outros mais, Alexandre. Eu acredito no Vasco, acredito que o Vasco vai conseguir pescar uma vitóriazinha lá contra o São Paulo em São Januário, que vai dar uma encostada lá no Grêmio, que o Grêmio está com 53 pontos. Eu acredito que o Vasco vai conseguir até com tranquilidade estar entre os 4 aí na tabela. Jogando em São Januário, nós sabemos que o Vasco é favorito diante da sua torcida, né? Mas eu sempre digo aqui, Diego, que as dimensões de São Januário... Acaba sendo um campo neutro. Você, quando pega uma equipe que marca forte e tem uma velocidade grande, o Vasco sente essa dificuldade. Já foi demonstrado ao longo do campeonato isso. Torço para que isso não aconteça hoje, né? Mas sabemos que São Paulo é muito perigoso mesmo jogando fora de casa. Mas eu torço para que o Vasco possa aí ter êxito e consequentemente, obter esses 3 pontos para realmente entrar na briga aí da Libertadores. E com a surpresa no jogo, né? O garoto Marlone vai ter a sua grande oportunidade diante de uma grande equipe. É um jogador que já vi jogar a Copa Cidade de São Paulo. Um jogador muito habilidoso, um meia clássico, estilo do Oscar. Vamos ver até que ponto esse jogador vai trazer uma qualidade a mais que o Vasco hoje necessita nessa posição para essa partida. É verdade. Mas o Vasco também não tem muito a perder por causa que não perdeu o jogador. Acho que o Vasco vem completo, né? Exatamente. Mas o São Paulo venceu o Lucas. Isso aí. Então isso um vai grande fazer, desfalque, né? Vai fazer uma falta tremenda ali pro São Paulo, um jogador que carrega mesmo, juntamente com o Luiz Fabiano. Mas eu acredito que vai dar um jogo bom, eu acredito no Vasco por causa desse detalhe, entendeu? De estar com o time completo e o Vasco e o São Paulo tá com o time desfalcado. E agora, Diego, mudando um pouco, falando de Fluminense que hoje enfrenta o Bahia lá em Salvador, jogo difícil, diante de uma equipe que tem subindo também assim a melhor campanha do segundo turno, juntamente com o Fluminense, tem a melhor defesa, e o Fluminense tem a segunda melhor defesa. Vamos ver até que ponto, né, o melhor ataque vai se sobressair sobre a melhor defesa. O que você acha, Diego, desse jogo Fluminense e Bahia lá em Pituaçu? Eu acho o seguinte, como o meu amigo, um grande mestre fala, o João Francisco, treinador, técnico rodado, experiente de vários clubes, e tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2 clubes. O maior esquema tático, na minha opinião, depois que ele falou isso, eu também botei na minha opinião, se chama motivação. Com certeza. E o Fluminense está no ápice da motivação. Os caras estão motivados, os caras têm um plantel assim de diferenciado, onde você pode substituir, o nível não cai. Os caras estão altamente confiantes, os caras não conseguem perder, os caras não perdem de jeito nenhum. E eu acredito que o Fluminense vai ser muito difícil o Fluminense não conquistar esse campeonato brasileiro.
Porque além de ter o Abel ter o grupo na mão, que é importantíssimo, que a questão do comando também é muito, os jogadores estão motivados, jogadores experientes assim, de muita técnica e muita parte física também, né? Então acho muito difícil. Vai dar um jogo bom, mas acredito que vai dar Fluminense também fora. O Fluminense joga fora, joga em casa, é a mesma coisa, não muda em nada. E o Bahia tá indo muito bem e vamos ver o que vai dar. Mas eu continuo achando, Diego, que o Fluminense ainda tem que ter uma regularidade maior a nível de atuação. O Fluminense tem oscilado, joga bem um jogo, mal 2 jogos, tem tido a sorte de quando joga mal, consegue as vitórias. Eu acho que faltam 10 jogos, não pode só ficar dependendo da sorte o tempo todo. Entendi. O Fluminense tem que melhorar para poder, principalmente nessa semana, Diego. O Fluminense tem tudo, pela rodada que tem, pelos jogos, esses 2 próximos jogos que o Fluminense tem, se vencer esses 2 próximos jogos, com certeza Atlético Mineiro e Grêmio terão 2 paradas difíceis e, consequentemente, poderão perder pontos e aí sim, o Fluminense criar uma gordura bem maior para que possa já nos próximos 8, 7 jogos, aí sim, ter uma tranquilidade maior e administrar a sua conquista ao título. É como muita gente fala no futebol, né? Quando não vai na técnica, vai na raça. O Fluminense é diferente. Quando não vai na tática, vai na técnica. O valor individual faz a diferença. Então, taticamente, o Fluminense está mal, que nem aconteceu contra o Flamengo. E um pouco de sorte, né? É, o Fluminense está com sorte. Quando não está bem taticamente, ele, tecnicamente, individualmente falando, os jogadores que tem, faz a diferença. É verdade, concordo plenamente, mas eu acho ainda que o Fluminense tem que melhorar, principalmente as suas atuações fora de casa, para que não perca pontos, né, nesse momento, nessa reta final de campeonato brasileiro. Agora, Diego, falando um pouco de Flamengo, né? Flamengo que tem uma partida aí difícil diante do Corinthians, mas o jogo é no Rio, né? Eu acho que o Flamengo tem condições de vencer esse Corinthians que também vem oscilando dentro do campeonato. Qual o seu palpite para esse jogo, Diego? Flamengo e Corinthians. Acredito que o Flamengo vai conquistar a vitória. E é um time até que o Dorival andou mexendo, chegou agora no clube também, tem um mês, né? Um mês e pouco. É um cara que não conhecia o grupo e ele começou a testar. Eu vejo uma evolução no time do Flamengo com a chegada do Kleber Santana, deu uma melhorada ali no meio campo, deu umas caixas, tirou um pouco daquela garotada, entendeu? Então deu uma caixa melhor pro Flamengo. E eu acredito que o Flamengo tem condições sim de conquistar essa vitória. E até também entra naquela questão do Corinthians, a questão do desfalque do Paulinho, né? Que é um jogador importante, que vai fazer falta ali. E que o Flamengo vai praticamente completo contra o Corinthians. Eu acredito sim no Flamengo. Eu acredito que ele possa conquistar essa vitória hoje contra o Corinthians. Eu só não concordo com o tipo de escalação que o Dorival tem feito nos últimos jogos. Eu acho que contra o Fluminense ele foi corajoso, foi audacioso em colocar 2 atacantes de raiz. E achava que deveria fazer o mesmo contra o Corinthians. Mas, pelo visto, ele está respeitando muito o Corinthians, vai só com o Wagner Love na frente, e com isso, eu acho que não é por aí, vai ter dificuldade. Meias, ele vai preencher o meio campo com meias e deixar só o Wagner Love na frente. Eu achava que era um jogo para colocar o Liedson, porque você tem um Wagner Love e um Liedson, você obriga a parte defensiva do adversário a ficar mais atrás. Você tendo só um Wagner Love, essa parte defensiva se adianta mais. Vamos ver até que ponto ele, Dorival Júnior, tem razão ou se a minha opinião própria vai prevalecer sobre isso que eu estou dizendo. Não, mas concordo contigo plenamente. Eu acredito que se o Dorival continuasse com a equipe, por exemplo, jogou contra o Fluminense, apesar da derrota de 1-0, que foi exatamente Wagner Love e Liedson. Jogou melhor que o Fluminense. Jogou muito bem. E entra naquele detalhe que a gente estava falando do Fluminense, que quando não vai na tática, vai na técnica individual. E ele não teve a paciência. Eu acredito que ele podia ter mantido exatamente o que você falou, Denis. Podia ter mantido os 2 atacantes. São 2 atacantes de qualidade, que põem velocidade lá na frente, onde o Flamengo precisa de vitória. Não precisa ficar de empate e derrota. Beleza. Quero agradecer, Diego, a tua presença aqui. Estamos chegando ao final do nosso programa. E as suas considerações finais aí? Pô, eu te agradeço, Denilson. Um grande amigo que a gente fez aqui em Três Rios. E agradeço o convite. Quando precisar, estaremos aí à disposição de vocês. Tá bom? E mandar um abraço para todos aí, especialmente o pessoal lá de Chiador, a cidade que eu amo bastante, onde eu tenho minhas origens também, apesar de ser do Rio. E mandar um abraço também pro povo de Três Rios aí. Eu que agradeço a sua presença. Chegamos ao final de mais um programa, Esportes em Dimensão Total, TV3, qualidade, você vê aqui. Tchau. Saculeja.
já.